Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da RBS Produções. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto pra lá de importante e necessário. O assunto é quase polêmico, tá? Para quem trabalha no meio da música, no meio da distribuição da música nas plataformas digitais. Eu sei que eu tô dando a cara pra bater, que vai ter muita gente comentando aqui um monte de coisa aqui nos comentários, tá bom? Eu pretendo não apagar nenhum dos comentários, eu quero realmente ouvir, eu quero ler, eu quero saber o que você acha, tá bom? Pretendo não apagar, só vou apagar, logicamente, tá? Aqueles que não souberem falar, que não souberem expressar sua opinião, que de alguma forma denegrirem meu nome, denegrirem o nome da empresa, tá? Isso é uma opinião que nós estamos dando aqui, tá bom? Tem também o fator de informações, eu vou passar as informações de forma concreta e certa, tá? Do jeito que realmente é, certo? Mas também vou deixar a minha opinião aqui. Eu espero ser respeitado com relação a ela, tá? Mas também vou respeitar desde que não haja, logicamente, né, nome não seja denegrido, isso não é questão de certo ou errado, de prepotência de quem é grande, quem é pequeno, quem está fazendo certo, roubo, não, enfim, você vai entender o porquê que o assunto é necessariamente polêmico. Eu só estou fazendo porque eu senti a necessidade, porque realmente é necessário que eu passe essas informações. Muitos cantores vêm pra gente, não sabem sobre esse processo, a gente tem aí o objetivo de ajudar os cantores, mas eles não sabem sobre o processo de SRC. Então esse vídeo tá no nosso canal do YouTube e caso, lógico, se você for aqui alguém que quer fechar com a gente, entrou em contato e eu te mandei esse link, é bem possível, tá bom? Assista aí até o final, entende sobre o que é o ISRC, do que se trata. Preciso que você entenda absolutamente tudo sobre isso antes de você dar continuidade com o seu processo de distribuição de música nas plataformas digitais, tá? Tá no nosso canal também porque eu quero explicar sobre isso, dar a minha opinião, falar para onde você deve prestar atenção. E de novo, isso é minha opinião, tá? Estou certo ou estou errado, é o que eu acho, é o que eu penso. Peço respeito com as opiniões dadas, como eu disse, não quero apagar os comentários, tá bom? Não vou apagar desde que não fira, lógico, meu nome, minha índole, tá? A empresa em si, tá? Desde que sejam comentários educados, falando sobre a opinião, tá bom? E é isso, tá? Meus irmãos, bom, vamos lá. O ISRC é um código, basicamente isso, é um código, tá? Que já tem mais de 50 anos, que é uma prática existente no meio da música, não só no Brasil, tá bom? Esse código, ele é como se fosse a CPF da música, tá? Toda música vai ser, assim como a pessoa pode ter o mesmo nome de outra pessoa, tipo Maria José, ou mesmo nome, tá? Mas o que vai diferenciar entre um e outro vai ser o CPF. A música, ela possui um código chamado ISRC. O código é a CPF, esse código é o CPF da música, tá? O ISRC muitos confundem, não é um registro de direito autoral, isso é, um registro de que você é o proprietário daquela composição, de que você é o compositor daquela música. O ISRC não garante isso, tá? Compositores não devem fazer o ISRC. O ISRC não diz respeito a compositor. O ISRC ele é um código que diz respeito ao fonograma. O que é o fonograma? O fonograma, eu vou falar para que você entenda. O fonograma é como se fosse o playback, tá? Lógico, o playback com a voz, tá bom? Mas ele é a produção da música, tá bom? Então eu tenho ali a letra da música, da composição, eu tenho a letra com melodia, eu tenho a composição, e quando essa composição ela é gravada, então os produtores musicais colocam seus instrumentos, colocam teclados, colocam violões, colocam lá toda a produção em si, os arranjos. Essa produção que é a união entre a composição, letra e melodia, e os arranjos do produtor, essa composição, essa música, né, essa produção, ela é chamada de fonograma. Esse fonograma, ele não pode ser usado em vídeos, ele não pode ser usado em televisão, ele não pode ser usado em rádio, sem a permissão do compositor, tá? E se for utilizado nesses meios de comunicação, em vídeos, por exemplo,
através do ISRC, você recebe o direito autoral, você recebe um pagamento pela música estar sendo utilizada lá nesses meios, tá bom? Esse direito autoral vai ser o direito de execução pública. Toda vida que uma música ela é tocada de forma comercial, isso é, de alguma forma, a música sendo tocada lá está rendendo algum dinheiro, os responsáveis por aquela gravação, compositor, violonista, guitarrista, baterista, produtor, intérprete e o produtor fonográfico, que eu vou já falar sobre ele, recebem um direito autoral, tá bom? Essa é a verdade, recebe o direito de execução pública. A execução da música nas plataformas digitais, elas geram dois tipos de direitos autorais. O direito de execução pública, né? Tem muita gente ouvindo, então é uma execução pública, e também gera o direito, varia o nome, tá? Eu gosto de chamar de direito digital, porque o assinante da plataforma paga para a plataforma pega parte desse valor para ela, é um negócio dela, e parte envia para o ECAD, para direito digital. Então parte desse valor do assinante ele envia para a distribuidora repassa parte desse valor para o cantor. Quando chega no cantor é coisa de 0,00000, um monte de zero e um centavo. É basicamente isso, tá? Os direitos de execução pública, eles vão fazer outro caminho. A música tocou na rádio, na televisão, nas plataformas digitais, em eventos, em shows, beneficentes, enfim, em algum lugar, o emissor que emitiu a música, ele vai pegar o que diz respeito ao direito de execução pública, ele vai enviar para o ECAD, que é uma organização. O ECAD vai ficar com parte e repassar parte para uma associação. A associação vai pegar essa parte que recebeu, vai ficar com uma parte, é o negócio deles, e a outra parte vai enviar para quem? Para as pessoas que compõem o fonograma. O produtor, o intérprete, o produtor fonográfico, o violonista, guitarrista, baterista. Todos os envolvidos no fonograma, na produção, recebem sua porcentagem de direitos de execução pública, tá? Então o ISRC ele serve para isso, ele vai registrar a tua música e é através dele que o ECAD vai traquear os direitos de execução pública, receber os direitos de execução pública e transferir para todos os envolvidos na música, tá bom? Primeira informação é essa, tá? Bom, quem pode fazer, no sentido de empresa, qual a empresa que pode criar o ISRC, tá? As únicas empresas que podem criar o ISRC são as chamadas associações, tá bom? Por exemplo, a Abramos é uma das associações que existem. O único órgão, a única empresa que pode criar ISRC é uma empresa que está ligada ao ECAD, tá bom? Então, se essa empresa, essa associação não tiver ligação com o ECAD, por exemplo, distribuidoras. As distribuidoras não geram ISRC, tá? Elas não estão associadas ao ECAD, elas não podem gerar um ISRC. Se alguma empresa gerar um ISRC automático, tipo uma distribuidora, por exemplo, ela não está gerando um ISRC de verdade. O ISRC precisa ser gerado, você já recebe o código, mas ele precisa ser gerado em uma associação, tá? No ISRC, bom, através das associações, beleza. O que tem no ISRC? O ISRC é um código, então você vai fazer um cadastro da sua música, do seu fonograma, na sua associação. Nesse cadastro você vai colocar o seu nome como produtor fonográfico. O que é o produtor fonográfico? O dono, tá? Se você está lançando por uma gravadora, o dono daquele fonograma é a gravadora. Se você está lançando de forma independente, você é o produtor fonográfico, o proprietário, é você quem está pagando para os envolvidos produzirem aquela música, tá? Então você é o produtor fonográfico. Então você recebe seu direito autoral de execução pública e aí você, produtor fonográfico, dono da música, precisa estar cadastrado na associação, precisa colocar o nome da música, precisa colocar a duração da música, precisa colocar os dados de lançamento da música. Depois você vai cadastrar todos os envolvidos, nome, CPF, data de nascimento dessas pessoas. Então você vai fazer isso do produtor, do violonista, do guitarrista, do tecladista, do baterista, de todos os envolvidos. Esse é o ISRC correto, tá? Tem muito cantor aí que vai fazer ISRC e coloca só o nome dele como produtor fonográfico e o nome dele como intérprete. Tá errado. Se você vai gerar o ISRC, você precisa colocar os dados.
tanto faz se você coloca seu nome de intérprete, seu nome de produtor fonográfico, ou não faz ISRC, vai dar na mesma coisa. Se vai fazer ISRC, você tem que fazer da forma correta, com os dados do produtor, do violonista, guitarrista, de todo mundo que tocou, que fez uma participação na música, que fez um arranjo na música, precisa estar com os seus dados inseridos no ISRC. O produtor fonográfico é quem vai fazer esse cadastro, colocar esses dados todos, tá? Lógico, você só não vai botar do envolvido que não te mandar, porque acontece isso. Como não tem muito conhecimento sobre essa questão, pode ser que o violonista diga, não vou dar minha CPF, não sei nem onde você vai botar minha CPF. Então, nesse caso, você não vai obrigar e nem vai colocar os dados dessa pessoa. Mas, de praxe, do jeito normal, o jeito certo de fazer, você vai precisar botar os dados dessa pessoa, finalizar o cadastro, tá? Você já recebe o código, porém, não vai estar finalizado. Na maioria das associações, vai estar em análise. Depois de algum tempo, tá? Geralmente 90 dias é o que as associações, pelo menos a Abramos, que é a que nós somos associados, informa que é até 90 dias o ISRC vai estar de fato funcionando, tá? Com todos os dados registrados e, digamos, conectados com o ECAD, tá bom? Esse é o fato, tudo sobre ISRC, sobre o registro, cadastro, bom, é isso aí, tá? Você cantou, você produziu sua música, recebeu a faixa, você precisa, isso seria o jeito correto, é o jeito comercial, tá? É o jeito como o mercado funciona, tá? A geração do ISRC. Esse é o jeito tradicional e é o jeito certo, né? De você poder ter ali sua música registrada, a composição registrada. Lembrando, o ISRC não faz registro de música, não diz que a música é sua, tá? O ISRC ele coloca apenas os dados dos envolvidos na música, para que eles possam, para que a música tenha ali um registro de ISRC, e quando eu falo de música eu estou falando de fonograma, a produção em si, tá? E coloca lá quem são os envolvidos naquela música. Então, onde ela tocar, que houver uma execução pública, o ECAD vai traquear e enviar essas informações para as associações, e estas vão repassar para o produtor fonográfico e para os envolvidos na música. Bom, isso, tá, é as informações sobre o ISRC. Questões importantes, antes de eu dar a minha opinião acerca disso e como que cantor evangélico, na minha opinião, deve portar com relação a isso. Informações importantes. Você vai ver, se você já distribuiu com a gente, se você já fez alguma distribuição, e se você for pesquisar sobre, ou talvez você encontre alguém falando, tá, que vai aparecer para você e passar essa informação. Olha, irmão, se você subiu sua música nas plataformas digitais, sem o ISRC, o dono da produção, o dono do fonograma é a distribuidora. Se você subiu sem o ISRC, a distribuidora passa a ser dona da tua produção e ela está ganhando os direitos de execução pública, tá? Você talvez já tenha se deparado com alguém falando isso. Talvez veja algum vídeo falando sobre isso, tá bom? E a verdade, eu vou te passar aqui essas informações, como eu disse, eu senti a necessidade, porque muitos cantores estão desinformados com relação a isso, tá? Bom, a resposta é não, tá? A distribuidora não passa a ser dona do seu fonograma. A música não passa a ser propriedade deles, não, tá? Ela continua sendo sua. Você tem, se você tiver lançado com a gente, você tem acesso ao seu painel de controle. Você pode mudar o que você quiser na música. Você pode remover a música, inclusive, se você quiser, tá? A distribuidora não é proprietária da música. Ah, mas eles geram um ISRC automático. Deixa eu te falar, o ISRC gerado pela distribuidora, ele é apenas uma exigência das plataformas. Ele não serve como código ISRC de fato. Lembra quando eu te disse que os únicos órgãos que podem gerar ISRC são as associações? As distribuidoras não podem gerar ISRC, tá? O que acontece é que a música ela não é reconhecida pelo nome dela ou pelo nome do cantor. Ela é reconhecida pelo CPF, o ISRC. Então o que as distribuidoras fazem? Elas geram automaticamente pelo sistema um código, tá? Elas colocam esse código no campo de ISRC, mas não está fazendo traqueamento com ECAD, porque distribuidora não pode fazer ISRC, entendeu? A única forma da distribuidora ter acesso e receber os direitos de execução pública seria se elas fizessem o registro numa associação. Isso não acontece, gente. A distribuidora faz apenas a distribuição da música em todas as plataformas. Ela não recebe de direitos de execução pública.
esses direitos eles vão ficar retidos, tá? Não vai ser gerado, eles não vão para lugar algum, tá bom? Essa é a grande verdade, tá? Eu falo porque muito, talvez você já tenha distribuído com a gente, ou talvez você que vai distribuir, talvez você já tenha se deparado com alguém dizendo que a distribuidora está recebendo o direito de execução pública, que seriam seus, que esse direito é mais do que o direito oferecido pela execução pelo direito digital. Então você talvez se depare com essas informações, tá? A gente foi atrás, eu pesquisei, existem muitos vídeos, tá? Recriminando principalmente a UNERPM, dizendo que eles geram um direito a um ISRC e por isso eles são donos do fonograma e recebem os direitos de execução pública. Gente, a grande verdade é que se fosse assim, a UNERPM já teria fechado de tanto processo que ela teria tomado, tá? E vamos lá, quem sabe mais sobre o processo interno do que os próprios donos e diretores da própria UNERPM? Se você for pesquisar, tá? O próprio diretor da UNERPM, tá? Deu uma entrevista no canal do YouTube Flow Podcast, é um canal super conhecido. Esse canal, ele já entrevistou pastores, já entrevistou artistas, cantores do meio secular, cantores, já entrevistou muita gente grande, então é um canal super reconhecido, é um canal super famoso nesses dias, tá? Ele é um canal super grande, tá? E o próprio diretor da UNERPM, ele deu uma entrevista lá e foi questionado acerca do ISRC criado na UNERPM. Gente, eu trabalho do seguinte ponto, eu parto do seguinte ponto. Ninguém entende mais sobre uma empresa do que o diretor dela, do que o pessoal lá de dentro, tá? Então, e ele fala exatamente sobre isso que eu estou lhe dizendo. O código ISRC gerado lá, ele não vale como ISRC. O único código ISRC válido é aquele criado dentro de uma associação. Não teria como, tá, a distribuidora criar um ISRC, porque eles geram automaticamente, tá? Eles não teriam como gerar esse código automaticamente e já fazê-lo ser associado ao ECAD. Não dá tempo para isso, tá? O processo é feito numa associação. Não é na hora que ele vale, tá? Demora um tempo para ele ser analisado. Ele fica em análise somente depois de um tempo, que esse tempo pela Abramos pode demorar até 90 dias para ele de fato ser aprovado e ficar de fato válido, tá bom? Então essa é a grande verdade. Bom, vamos lá. Minha opinião, certo? Gente, o ISRC, ele é um processo comercial, tá? Ele visa muito mais a questão dos ganhos e de direitos autorais, tá bom? Direitos de execução pública. Então ele é um processo comercial. É o jeito certo de você lançar uma música de forma comercial e traquear todos os direitos autorais que você tem, é verdade. É o que deveria ser feito, sim, com certeza. O ISRC deveria ser um processo que deveria ser feito. É um processo gratuito, cadastro na associação. O ISRC, ele é feito de forma gratuita, você não precisa pagar nada por isso, tá? Tem empresas que fazem, sim, tem algumas empresas que fazem. Eu desconheço o método que eles usam, tá? Porque o único jeito de fazer esse ISRC é você dentro da sua conta na associação. Eu não sei como que essas empresas, se elas criam. A gente está pensando, ainda não, talvez ainda não existe, no momento que eu estou lançando esse vídeo ainda não existe, tá bom? Mas a gente está pensando na possibilidade, não é certo e não é fato, de criar esse tipo de serviço para poder organizar essas coisas, tá bom? Mas no momento nós não fazemos. Existem empresas que fazem e eu, como eu disse, eu não desconheço o método que eles usam, eu não sei se eles criam uma conta para o cantor, eu não sei se eles fazem na conta deles. Se eles fizerem na conta deles, eles estão errados. O processo de criação do ISRC só é válido se for dentro da sua conta, dentro da sua associação, tá bom? Então, isso. Resumindo, como eu costumo dizer, embrulhando para presente. ISRC é necessário, é importante, eu acho que é o termo mais correto, é importante. Deveria ser feito, deveria. Cada música que é lançada deveria ser gerado ISRC, sim, tá bom? Qual que é o problema? Tá, certo? Qual que é o problema? Irmão, se eu faço uma distribuição sem ISRC, qual que é o problema? Bom, o problema, irmãos, não é nem necessariamente fazer a distribuição sem o ISRC. Se a sua música não possui ISRC, você já está correndo risco
tá, de gerar um grande problema. Qual seria esse problema? O problema seria a música viralizar. Basicamente isso. Se a música for tocada em várias rádios, tiver milhões de visualizações, milhões de pessoas tocando, milhões de pessoas cantando essa música. Eu vou citar alguns exemplos. É o caso da música Faz Morada em Mim, de Regis Danese. É o caso da música Te Amo Tanto, do cantor Lázaro, tá, do irmão Lázaro. São músicas que viralizaram, que todas as pessoas, um grande caso normal agora, né, clássico, é a música Joquebed, Moisés Não Vai Morrer. Todo mundo está cantando. Então a falta do ISRC passa a ser um problema, entenda, um problema quando a música viraliza, tá? A falta do ISRC, o que ela diz? Ela diz que você vai deixar de receber execuções públicas, tá? Ninguém vai receber os direitos de execução pública. Vai se tornar um problema quando a música viralizar, ganhar ali milhões de visualizações. Todo mundo está cantando a música, as rádios estão tocando a música, as plataformas digitais estão com milhares e milhares de plays, tá? Então aí sim a falta do ISRC vai ser um problema. Por quê? Porque é bem possível que os guitarristas, produtores, violonistas, todos os envolvidos, agora queiram reivindicar os direitos autorais, os direitos de execução pública deles, somente quando a música viraliza, tá? Eles podem sim, aí nesse momento a música está tendo muitas visualizações e eles não estão recebendo nada e não sabem nem de onde receber. Então eles nesse momento podem reivindicar direitos autorais. Se a música não tiver o ISRC, então nesse momento, tá, ela aí sim se torna um problema. Só que, gente, e como eu disse, é a minha opinião, para pensar. Se a tua música teve milhões de visualizações, se ela está tocando nas rádios e na TV, a verdade é que você já, possivelmente, nesse momento, você já deve estar contratado numa gravadora, você já deve ter recebido dinheiro, né, recursos suficientes para contratar uma assessoria para legalizar toda essa questão de SRC, para contratar advogados para resolver qualquer problema jurídico que haja, tá bom? Então a grande verdade é que o ISRC só vai ser um problema quando a música tiver milhões de visualizações. E quando tiver milhões de visualizações, dinheiro para resolver essas questões não vai ser mais problema, tá? A grande verdade é que se você não tem ISRC, o momento de você gerar ele não é agora. Tá? O momento de você ter feito isso seria quando você recebeu a música antes de você lançar. Porque, gente, o problema não é a distribuição nas plataformas digitais. Tem gente achando que porque não tem ISRC e vai botar música sem ISRC nas plataformas digitais, você está perdendo. Gente, você já está perdendo se sua música toca em rádio, se sua música toca em shows, se sua música está tocando em igreja, se sua música está tocando em eventos pagos, se sua música já está tocando na televisão. Você já está perdendo, tá? Essa é a verdade. Se estão usando a sua música, o áudio da sua música em stories, em vídeos do YouTube, em vídeos no TikTok, se estão usando sua música, não é porque não está nas plataformas, tá? Não é só a plataforma que gera direito de execução pública. Televisão, rádio, próprias redes sociais, Facebook, YouTube, tudo isso gera execução pública. E se sua música não tem o ISRC, você já não está gerando direito de execução pública. Então não é uma coisa que vai começar a acontecer a partir do momento que a sua música já está nas plataformas. Não, isso é uma coisa que já está acontecendo, tá? Se sua música toca em rádio, toca nas redes sociais, isso é uma coisa que já está acontecendo. Outra coisa, vai se tornar um problema, como eu disse, quando tiver milhões de visualizações. Qual que é o problema? O problema é que os músicos envolvidos venham até você reivindicar direitos autorais. Gente, uma a cada o quê? 1 milhão de músicas lançadas viraliza. E no meio evangélico, uma a cada quantas milhões de músicas viralizam, tá? Então a chance disso acontecer, isso geralmente só acontece depois que você faz vários lançamentos. Vê lá, o cantor Regis Danese já tinha lançado vários CDs antes. O cantor irmão Lázaro já tinha lançado vários CDs antes da música viralizar. Então isso é um processo que vai acontecer na medida em que você for fazer vários lançamentos. E há uma grande chance de os primeiros lançamentos desses cantores que eu citei aqui, que viralizaram, não tinham toda essa coisa, tá? Com os lançamentos, com o crescimento, com o aumento de visualizações, de seguidores, de audiência, eles foram ajeitando essas questões. Então se você chegou agora para fazer a distribuição, ou se você está em dúvida, faço ou não faço a distribuição com ISRC, talvez esse não seja o momento de você ir atrás, porque isso vai levar tempo. Você precisa se associar, você precisa aprender a usar a plataforma. Não é simples, tá? É gratuito, mas não é simples.
você vai precisar se tornar produtor fonográfico, você vai precisar fazer o registro, como eu disse, pode levar até 90 dias para ser aprovado. Então tudo isso vai levar tempo, tá? Minha opinião é que o processo de distribuição nas plataformas, e não só nas plataformas, mas de lançamento de uma música evangélica, gente, você não está visando direitos autorais, dinheiro, você não está visando viver disso, tá? Quando se lança uma música evangélica, o objetivo não é isso, e não deve ser isso, tá? Você deve estar com o interesse de levar o evangelho, de levar a palavra através da música. E essas coisas, elas se tornam consequência, tá? Como eu disse, a falta do ISRC vai ser um grande problema quando atingir milhões de visualizações? Sim. Agora para pensar. Quando você recebeu a faixa da música do produtor, o produtor não te entregou um relatório com os dados dos violonistas, e dados que eu falo é nome, CPF, data de nascimento deles, tá? Guitarrista, violonista, tecladista, back vocal, todos os envolvidos, ele não te entregou esse relatório. Ele não te instruiu, olha, vai lá, faz o ISRC e coloca essas informações. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que isso ainda é uma informação muito pouco conhecida no meio musical, principalmente dentro do meio evangélico. Gravadoras já fazem essa prática, gravadoras grandes, né, estúdios grandes, mas muitas vezes os autores independentes fazem gravadoras que estão surgindo agora, com produtores que estão começando agora, que não sabem. Como eu disse, gente, ISRC é uma coisa que tem mais de 50 anos. E quem nasceu agora não sabe sobre essa questão do ISRC, tá? Então, ver que eles não têm esse conhecimento e não fazem. A questão do ISRC é uma coisa que já existe, gente, há mais de 50 anos. E quem nasceu ontem nem sabe sobre essa questão. Nem sobre a questão de direitos de execução pública e todas as informações que eu estou lhe passando aqui, tá bom? Então, assim, se você está com medo de fazer a sua distribuição, ou se você já fez a sua distribuição e acha que está perdendo alguma coisa, que está correndo um risco muito grande porque não tem ISRC, eu decidi gravar esse vídeo para te passar essa informação, tá? Se esse é o momento em que você está querendo fazer a divulgação da sua música nas plataformas digitais e não tem ISRC, não vai se tornar um problema agora, tá? A falta do ISRC já é um problema, porque se a música, você já está, os direitos autorais já estão sendo gerados e enviados para o ECAD de execução pública. Não é o fato de ter a música nas plataformas que vai te dar a necessidade de ter ISRC. Isso é uma coisa que já deveria ser feito, tá bom? Então eu quero esclarecer isso para você. E a minha opinião, como eu disse, é o objetivo quando você lança uma música evangélica, uma música com uma palavra de evangelho, não é números, não é dinheiro, não é riquezas. Nunca é esses os objetivos, tá? É possível acontecer? É. E glória a Deus, Deus vai abençoar para que isso chegue, para que o tempo de Deus chegue na sua vida. Mas se o seu objetivo, se a sua motivação for essa, há uma grande chance de você estar no caminho errado e de não estar fazendo a coisa certa. Seu foco principal deve ser ministério. E com o tempo, e vídeos como esse, feitos por pessoas sérias, por empresas sérias, vão te ajudar a ter o conhecimento, você vai poder tirar dúvidas, e aí você vai fazendo esses outros detalhes, mas que a tua motivação primeira e principal seja o evangelho e o ministério, tá? Aí de novo, eu estou fazendo isso, alguém pode chegar para você, você pode ver vídeos dizendo, gente, você está perdendo dinheiro porque não tem o ISRC, os direitos autorais, direitos de execução pública, você está perdendo isso, gente. E, de novo, isso é a opinião minha, mas de praxe é a verdade. Nem no Brasil e nem no mundo, no secular, e no mundo inteiro, tá? No planeta inteiro. E não só de cantores evangélicos, mas também de cantores do meio secular. Nenhum deles vive de direito autoral, tá? Direito autoral não supre as necessidades de uma casa, as necessidades de uma vida financeira, as necessidades de um ministério, as necessidades de uma carreira. Irmão, mas cantores, mesmo secular, ou cantores evangélicos, que têm ali milhões de visualizações, como você diz que eles não vivem de direito autoral? Gente, a verdade é que eles não vivem. Eles recebem direito autoral e direito de execução pública, que daria para uma pessoa viver, recebem. Mas o direito autoral e o direito de execução pública
não significa, na maioria das vezes, nem 10% do que ele realmente recebe. A maioria dos cantores, e eu estou falando de cantores grandes, tá? Que recebem, como eu disse, direito autoral, que seria o suficiente para eu e você vivermos. Eles ganham muito mais com publicidade, com shows e agendas, né, no meio evangélico, as agendas, os convites para as igrejas, eles vivem muito mais desses valores do que de direito autoral. Então o que que acontece? Eu estou vendo muito cantor pequeno, cantor que está começando agora, que está perdendo a chance de fazer a divulgação do seu ministério e quem sabe criar a oportunidade de viver do ministério e está perdendo isso somente porque está preocupado com os direitos autorais e direitos de execução pública que vai perder. Tá? Como eu disse, ninguém vive de direito autoral no Brasil. As pessoas tiram, os cantores grandes tiram o sustento de publicidades, isso é, sabe quando um cantor faz um stories mostrando uma roupa que ganhou? Algumas vezes, gente, ele não está fazendo só pela roupa que ganhou. Ele está fazendo por um valor que foi pago, e às vezes é caro, é 5 mil, é 10 mil reais por publicidade. Tá? Então, ninguém vive de direito autoral. Cantores grandes ganham direitos autorais que daria para viver, mas eles não tiram, tá, dos direitos autorais o sustento. Na maioria das vezes eles ganham muito mais com empresas, com publicidade, como eu falei, e com shows e agenda, do que necessariamente com direito autoral. Então assim, o que eu digo? A decisão é do cantor. Os objetivos dizem respeito ao cantor, tá? Esse vídeo foi para esclarecer. Então se você está querendo distribuir com a gente ou distribuiu com a gente, é uma decisão sua. Fazer o registro do ISRC ou não. Se você já fez a distribuição, é possível, tá? Você consegue mandar mensagem para o suporte pedindo, se você depois regularizou a questão do ISRC, você pode pedir para eles incluírem o seu ISRC, tá bom? Isso é um processo, com certeza eles vão fazer tranquilamente. Se você vai distribuir sua música e ao ouvir esse vídeo e ouvir a minha opinião, mesmo assim você diz, não, irmão, mas eu quero fazer da forma certa, eu vou gerar o ISRC, amém, glória a Deus, está correto, você tem o meu aval, você tem meu incentivo, tá? Vai lá, faz o ISRC, certo? E depois vem com a gente ou vem com qualquer outra empresa ou selo para fazer a distribuição. Se por acaso você ouviu tudo isso, né, aprendeu o que é o ISRC, entendeu a importância e os possíveis problemas, que eu não considero como problema, porque uma vez que você tiver esses problemas é porque você já tem recursos para resolvê-los, mas ouviu tudo isso e disse, não, irmão, eu quero, tá, a partir deste momento, lembrando, antes de você transformar isso num filme de terror, num monstro, num bicho de 7 cabeças, subir sem o ISRC, a única coisa que isso significa é que você já não está recebendo execução pública. Eu quero que você entenda, não é porque você está subindo a música nas plataformas que você já está deixando de receber execuções públicas, tá? Não é só a plataforma que gera execução pública. Toda exibição da sua música no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas igrejas, em shows, em rádio, em TV, todas essas execuções você já está perdendo, não é perdendo porque não está indo para lugar nenhum. Você não está gerando os direitos de execução pública. Então é uma coisa que já está acontecendo. Se algum músico quiser reivindicar, ele já pode. Tá? Não é porque tal ou não está nas plataformas que você está isento. Não. O ISRC não é só plataformas. Tá? Todo tipo de execução pública gera direitos de execução pública que vai ser enviado para ele, se tiver o ISRC. Se não tiver, esses valores ficam retidos no ECAD e não vão para lugar nenhum. Ninguém vai receber esse valor por você. Se você fizer a distribuição nas plataformas digitais, a distribuidora não vai receber esse valor. Tá? Como eu disse, a tua situação não muda, você continua do jeito que está. E se a sua música tiver milhões de visualizações, então você talvez teria um problema. Talvez por quê? Porque a maioria dos músicos evangélicos, das gravadoras evangélicas, já não se preocupam com isso, eles não têm cadastros nas associações, eles não sabem como funcionam os direitos de execução pública, tanto que eles, como eu disse, te mandam as faixas e não mandam o relatório com os dados do cantor. Tá bom? Então já é uma coisa que eles não têm preocupação. Mas contudo, se a música alcançar milhões de visualizações, e não só nas plataformas,
mas em rádio, TV, shows, ela viralizar, tá? É possível que os músicos venham querer reivindicar. E se isso acontecer, como eu te disse, com milhões de visualizações, ou você já foi contratado por uma gravadora, ou você vai ter dinheiro, recurso suficiente para lidar com assessoria e corrigir essas coisas, ou mesmo com questões jurídicas. Mas, de novo, gente, nosso objetivo como cristão é levar o Evangelho. Então não permita que essas preocupações e essas dificuldades te impeçam de divulgar, tá? E eu não estou falando nem só com relação à distribuição de música nas plataformas. Como eu disse, bote sua música no rádio, pessoas precisam ouvir sua música. Entre em contato com rádios, tá? Toque ela nas igrejas, toque elas no Facebook, no YouTube, grava lá, joga. Pessoas precisam ouvir sua música. E não é por falta do ISRC que você vai deixar de divulgar o teu ministério e a tua música, tá? Então, eu espero que tenha sido claro todas essas informações que eu te passei, tenham te ajudado a entender o universo do mercado musical acerca do ISRC, tá? Se você não sabe fazer, como eu te disse, cria uma conta numa associação, nós indicamos a Abramos, nós usamos, é mais simples pra gente pelo menos, tá? Faz lá, você tem como entrar em contato com eles, até pelo próprio WhatsApp, tá? Ou ligação, eles tiram as dúvidas. As moças de lá são extremamente competentes nesse sentido, então elas vão tirar suas dúvidas, te ajudar. Faz teu cadastro como produtor fonográfico, faz o teu cadastro do repertório, teu fonograma, cadastra lá os dados de todos os músicos, tá? Se você faz ISRC apenas com o nome do produtor fonográfico e nome de intérprete, que é o seu, e não coloca os outros dados, você está errado, tá? Cometendo um erro maior ainda, tá bom? É um problema muito maior do que simplesmente não ter o ISRC, tá bom? Faz o cadastro, faz o ISRC caso você assim deseje, tá bom? E depois você vem e distribui. Mas se você ouviu o que eu disse e deseja, não, eu vou fazer assim mesmo, irmão, não tem problema, se tiver visualizações no futuro, tiver um problema, a gente resolve, tá? Futuramente a gente vai ver isso, ou se você realmente entendeu a questão do ISRC, que é direito autoral, que é dinheiro, que não é não vai se tornar um problema porque você botou a música nas plataformas, já é um problema porque se sua música se ela viralizar, mesmo que não esteja nas plataformas, mesmo assim alguém pode querer reivindicar alguma coisa, então já é um risco que você está correndo. Mas tudo bem, como eu disse, né? Você não deve se preocupar, tá, com isso, porque não tem. Tá? Na verdade, seu empenho maior deve ser trabalhar no seu ministério, divulgar a sua música para as pessoas, para que pessoas escutem. Sua motivação deve ser ministerial e não financeira. Isso é o que nós levantamos a bandeira, isso é o que nós aconselhamos. Tá? Então, mediante tudo isso, tá bom? E quiser dar continuidade, então você vai entrar em contato com a gente e parte para a distribuição. Vai lá, leva o evangelho para outras pessoas. Deus vai abençoar de outras formas. Tem outras formas muito mais rentáveis de se viver através da música. E futuramente, com a bênção de Deus, contrato com uma gravadora, assessoria ou qualquer coisa desse tipo, você corrige todas essas informações, tá bom? Todos esses detalhes, tá? Então não te impede, não se impeça de divulgar o teu ministério, de levar a tua música para outras pessoas. Não se impeça de deixar-se ser usado por Deus para, quem sabe, levar o evangelho para outras pessoas, simplesmente por isso. E eu estou sendo redundante porque eu quero que você entenda. A falta do ISRC não é um problema a partir do momento que você coloca sua música nas plataformas. A falta do ISRC já é um problema, porque a sua música já está tendo execuções públicas. Tá? E não necessariamente é um problema, como eu disse, só vai se tornar um problema mediante milhares de visualizações e reivindicação dos músicos. E na maioria das vezes os músicos nem sabem fazer esse tipo de processo, nem entendem, tanto que eles não te passam os dados de CPF, data de nascimento e nome. Tá? Na verdade, e na maioria das vezes, eles já estão satisfeitos porque receberam para fazer a produção. O produtor já recebeu, você pagou pela produção. Então eles já estão contentes com esse tipo de valor, até porque eles já recebem muito mais pelo serviço prestado do que necessariamente por direitos de execução pública. Como eu disse, isso só vai ser um valor significativo depois que você atingir milhões de visualizações. Tá? Então eu espero ter falado o que tinha de falar, eu espero que você tenha entendido tudo sobre como o meio evangélico lida com isso, sobre como você vai lidar com isso de agora em diante, tá?
E é isso, nós estamos aqui para somar e ser bênção de alguma forma no ministério. Eu espero ter sido claro, essas informações eu espero que tenham sido úteis acerca de SRC. De novo, eu dei aqui a minha opinião, é o que eu penso, tá? Pode comentar a sua opinião, se você concorda ou discorda. Eu vou tentar manter os comentários desde que não firam meu nome, minha índole ou mesmo da minha empresa, tá bom? Se for de forma educada, concorda, não concorda, dá aí tua opinião, desde que não haja, desde que não denigra, tá bom? Desde que não, como eu disse, não é questão de certo ou errado, minha opinião não é a certa, não é o martelo batido, é apenas o que eu penso, é apenas o que me motiva, tá? Então dá a tua opinião aí, diz o que você pensa e a gente, lógico, vai ficar atento, tá? E se houver comentários maldosos, tá? Com falta de educação, tá? Que denigram de alguma forma, que tente mais prejudicar do que dar opinião, sim, a gente vai bloquear esses comentários, tá bom? E vamos manter apenas aquilo que de alguma forma somar, tá? Então comenta aqui embaixo se você já sabia sobre o SRC, se não, se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, comenta, eu posso até trazer outros vídeos falando um pouco mais sobre isso, caso ajude. Como eu disse, nosso foco e objetivo é somar os ministérios. Então, se de alguma forma essas informações somarem e agregarem, a gente sim vai trazer todas as informações que forem necessárias para somar com ministérios e ajudar cantores evangélicos de alguma forma, tá? Então, fica com Deus, tá? Se você tá no processo de distribuição, volta lá, fala com a gente no WhatsApp, fala lá qual que vai ser os seus próximos passos. E é isso, tá? Se você estava com dúvida, então espero ter esclarecido. De novo, comenta aí se tiver alguma mais dúvida, a gente vai querer ajudar de alguma forma. Grande abraço aqui do Rubens Lessa, proprietário e idealizador da RBS Produções, e eu te vejo em um próximo vídeo, querendo Deus. E que Deus te abençoe, tá? Tchau, tchau.